no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Glória a Deus. Diz o texto sagrado, João, capítulo 2, verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água estes potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles assim o fizeram. Quando o responsável por aquela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Então ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós adoramos a Ti. Ó Deus, e neste momento nós vamos meditar na Tua palavra, Senhor. Nós queremos sair daqui com uma direção do Senhor, Deus. Fala em nossos corações. Nos edifica, Pai, pelo poder da Tua palavra. Me coloco, Senhor, em Tuas mãos, para que seja um vaso, Senhor, usado por Ti. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ao abrir da minha boca, fale ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Se assente. Pode se assentar. Amados, este texto de João, capítulo 2, é o início do ministério de Jesus, realizando milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Nós sabemos que Jesus, ele nasceu do ventre de uma mulher. E ele se fez homem, sendo Deus, sendo todo-poderoso, sendo o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo, então, se esvaziou, segundo o apóstolo Paulo nos informa na carta aos Filipenses. No capítulo 2, e ele vai dizer que nós devemos ser semelhantes como Jesus, que se esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tomando forma de homem. Então ele abriu mão, não que ele deixou de ter, mas abriu mão da glória do Todo-Poderoso, da glória divina. Ele foi 100% homem e 100% Deus, mas Jesus abre mão da glória divina para ser semelhante, para ser como um homem. E achado na forma de homem,
foi obediente, diz a Bíblia, até a morte e morte de cruz, para uma missão específica, para nos resgatar do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus Cristo, então, ele foi ali pendurado no madeiro, se fez maldito, para que hoje nós, eu e você, fôssemos benditos nele, no Senhor nosso Deus. Jesus, ele vem com este projeto de salvação do mundo, das pessoas, da humanidade. Ele nasce, ele cresce, diz a Bíblia, e cresce em estatura e em graça. E quando ele cresce, já ouvindo da sua mãe Maria, de José, o seu pai, terrenos, ele já vai ouvindo as histórias de que o anjo apareceu a ela, de que o anjo apareceu a ele, e ele começa a tomar pé, ele começa a ter ciência de que ele era o Filho de Deus, de que ele era o Salvador do mundo, de que as Escrituras, no Antigo Testamento, falavam dele. Ele cresce, diz a Bíblia, em sabedoria, ele cresce em estatura e em graça. Ele cresce. Ele não é um mini gênio, ele não é um mini Deus. Ele cresce na sua humanidade. Ele cresce como homem em sabedoria, em graça e em poder. Mesmo aos 12 anos, ele vai ao templo e testifica de que o que a palavra do Senhor diz no livro do profeta Isaías, falava dele. Ele diz aqui, o Espírito Santo está sobre mim para pregoar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos. Então ele está dizendo com 12 anos, está sobre mim esta obra. Eu sou o Messias prometido. Eu sou o Salvador do mundo. E Jesus, então, ele leva a cabo o ministério que ele teve aqui na terra. Se batizou nas águas. E no batismo nas águas foi uma coisa maravilhosa. A qual o próprio Deus, abrindo os céus, a voz do Pai: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo, ele desce como uma forma de uma pomba sobre Jesus. E Jesus ali ouve do próprio João Batista, apontando o dedo para Jesus: eis o Cordeiro de Deus. A palavra está aqui. A palavra está aqui. A palavra está aqui. Preste atenção na palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo, então, vem sobre Jesus. E João Batista aponta o dedo para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele começa então, depois do batismo, ele vai orando, ele vai ao deserto, 40 dias de jejum e oração, e depois de ser tentado por Satanás, Jesus então, ele é aprovado. Jesus, ele é aprovado dessa tentação, ele passa pela tentação. Ele vence Satanás com a palavra de Deus. Ele vence o diabo com a palavra de Deus. E o diabo usa da palavra de Deus de forma distorcida, mas ele vem trazendo a palavra de Deus e vencendo por meio da palavra de Deus. Jesus Cristo, depois de orar, durante toda uma madrugada e todo este tempo, Jesus estabelece então os seus discípulos. De muita oração, ele vai então colocando, levantando os seus discípulos. E quando agora 12 discípulos ele forma 12 discípulos, ele é convidado para uma festa, para um casamento. E a festa naqueles dias era uma festa
judaica, era uma festa que tinha muitos dias de banquete, muitos dias de celebração, muitos dias de festa. E Jesus estava ali. Mas diz a Bíblia Sagrada que uma hora o vinho da festa acabou. E para aquela época, o vinho, ele era algo especial para a festa. Para nós, a Bíblia tipifica o vinho, exemplifica o vinho, traz uma metáfora, um sinal. O vinho na Bíblia é como alegria, é como felicidade, é como renovação, restauração. A Bíblia aponta isso. Naquele momento acabou o vinho. E acabado o vinho, Maria percebe isso como uma mulher que está antenada em tudo. Mulher é antenada nas coisas, ela é ligeira, ela vê tudo, ela sabe tudo. E Maria estava também esperta. E então ela falou, olha, Jesus pode fazer esse milagre. Jesus pode salvar este casamento. Jesus pode não deixar eles passar vergonha. Jesus, Ele pode mudar essa história. Imagine só que vergonha. Eles vão começar o casamento já envergonhados. Eles vão começar o casamento com um falatório. E é assim, né, irmãos? O casamento sempre é o falatório mesmo. Diz um pregador que o carro da porta tem um mecanismo da verdade. Quando você bate a porta do carro, começa a falar as verdades, as nossas verdades, né? Por exemplo, está no casamento, nossa, que bolo gostoso, nossa, que vestido, está bonito, que elegante, nossa, como está tudo bem feito. Entra no carro, fecha a porta, você viu a irmã lá? Você viu o bolo? Não estava tão legal. Você viu o vestido da noiva? E aí começa, né? A porta do carro parece que tem um mecanismo de verdade, a sua verdade. Mas eles começariam o casamento envergonhados. Maria, cheia de graça, usada por Deus, uma mulher de Deus. Então, manda Jesus. Chega em Jesus e fala, Jesus, olha aqui essa situação. Jesus disse, o que eu tenho contigo, mulher? Jesus agora fala como o Messias. Jesus fala como o Cristo, que não tem nada acima dele, que não tem mais nada além dele. Ele era o Salvador, e então ele dá uma palavra aparentemente para nós aqui dura. Ele diz, o que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. E então Maria, ela disse para os serventes, faça tudo o que ele mandar. Uma vez eu ouvi uma história que uma igreja, o pastor dizia, fez uma campanha, anunciou no bairro, na cidade, venham saber o mandamento de Maria. Qual é o mandamento de Maria? Vocês hoje vão saber o mandamento da Maria. E aí é uma igreja evangélica e ficaram assim, mas e que mandamento de Maria? Como que é esse mandamento de Maria? E aí encheu a igreja, porque eles queriam saber qual era o mandamento de Maria. E o pastor abriu a Bíblia em João 2:5. Ela ordenou, façam tudo o que ele vos mandar. O mandamento é este, olhem para ele, olhem para Jesus. Este é o mandamento. É Jesus quem é o Messias, é Jesus quem é o Cristo, é Jesus quem é o Salvador, é Jesus que nós devemos convidar, é Jesus que é a razão da nossa vida. E aí Jesus então, por misericórdia, ele realiza ali o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal, a primeira obra pública de que ele poderia fazer grandes coisas, que ele poderia fazer milagres, que nada era impossível para Jesus. Talvez ele operou, não sei, a Bíblia não conta. Ele deve ter feito maravilhas, sinais, milagres, no particular, a Bíblia não relata, mas aqui é o primeiro milagre público de Jesus, e não à toa, Jesus faz esse milagre num casamento.
Não à toa Jesus faz esse milagre numa família, porque família é projeto de Deus. Porque família é propósito de Deus. Porque família é criação de Deus. Então Deus realiza este primeiro milagre numa família, restaurando uma família, restaurando uma aliança, retornando a alegria para este matrimônio. Em capítulo 2 de João, Jesus opera o primeiro milagre no seu ministério terreno. Transforma então água em vinho. Eu quero pregar nesta noite, irmãos, sobre o tema aqui desta mensagem: vinho novo. Vinho novo. Deus tem um vinho novo para as nossas vidas. Quando Jesus realizou aquele milagre, aquele mestre-sala, aquele dono da festa, ao experimentar aquele vinho, meus amados, ele ficou assim, maravilhado, em êxtase. E ele disse: este vinho aqui é melhor do que o que vocês entregaram no início. Ele chamou o noivo e disse para o noivo: é interessante o que você fez, porque o que você fez foi diferente de todos. Todas as festas, o vinho bom vem no começo, e depois é que dá o vinho mais inferior. Mas você não. Você serviu o inferior e você agora serviu o superior. E eu nunca tomei um vinho como este. Mas era o vinho de Jesus. Era o vinho novo. Era o vinho que Jesus fez. Era o vinho que Jesus transformou. Irmãos, o que Deus tem para nós é incomparável. O que Jesus pode fazer por nossas vidas, nada se compara a que um homem fez, ao que uma mulher fez, a que uma promoção fez. A alegria que Jesus pode dar para nós, e quando Ele dá para nós, não se compara com nenhuma alegria desta terra. Não se compara com nenhuma alegria a qual nós recebemos nessa terra. Porque Jesus é a alegria que nós precisamos. Jesus é a razão, aleluia, de toda a nossa vida, de toda a nossa história. Então Jesus, Ele quer nos dar um vinho novo, glória a Deus. Ele quer dar para você um vinho novo. Eu quero profetizar na sua vida, meu amado, que vinho novo significa renovação, restauração, alegria do céu. E Ele quer dar para você esta alegria, Ele quer dar para você esta bênção, este vinho novo. Ele pode dar para a sua vida. Mas o que eu tenho que fazer para ter este vinho novo sobre a minha vida? O que eu preciso fazer? E aqui eu destaquei, meus amados, 4 coisas que nós precisamos ter ou fazer para que este vinho de Deus, esta alegria de Deus venha sobre as nossas vidas. Se nós queremos este vinho novo, eu preciso fazer essas 4 coisas. Primeiro, a primeira coisa que nós precisamos fazer é convidar Jesus Cristo. Convidar a Jesus para fazer parte da nossa vida. Convidar a Jesus, nós cantamos aqui que nós vamos abrir a porta para Jesus entrar. Será que no dia a dia, meus irmãos, nós abrimos a porta da nossa vida para Jesus entrar? Será que Ele é o convidado especial? Será que Ele é o convidado primordial? Será que Jesus é o convidado mais importante da nossa vida? Ele faz parte da nossa festa? Ele faz parte da nossa vida? Ele faz parte dos nossos passos? Primeira coisa, meus amados, para que nós tenhamos vinho novo, Jesus precisa fazer parte da nossa vida. Se Jesus não fosse, aleluia, convidado para esta festa, não teria vinho novo. Se Jesus não estivesse naquela festa, aquele casal, aquela família, aquele pai do noivo, o pai da noiva, passariam
apertados, passariam vergonha, passariam tristeza, porque não estava ali naquela festa Jesus. Mas Jesus não é intrometido. Já tenho certeza que Jesus não entrou ali de como diz aí? Bicão. Penetra, é essa a palavra. Ele não entrou de penetra. Ele não entrou dizendo, olha, os discípulos, porque era uma família grande, meus irmãos. Eu já senti isso na pele já. Quando era eu e minha esposa, era convite para todo lado. Nasceu um, o convite ainda continuou. Nasceu duas, o convite diminuiu. Nasceu três, poxa, convidar o pastor em casa é 5 pessoas. Convidar Jesus viria o quê? 12. Maria, José. Quantos são aí? Se eu não fiz uma conta aí meio... 15. Né? Senão eu ia imitar uma pessoa. Né? 15 pessoas. Convidar Jesus. Mas eles disseram, Jesus é importante. Eu quero que Jesus faça parte dessa festa. Eu quero que Jesus seja convidado para a nossa casa. Ah, queridos, nós precisamos convidar Jesus para tudo. Nós precisamos convidar Jesus para Ele fazer parte da nossa vida. Existem pessoas que dizem assim, eu sou assim. Eu sou assim. Você convidou Jesus? Não, pastor, mas eu sou assim mesmo. Você convidou Jesus? Eu acho que vocês não convidaram Jesus. Porque Jesus quer mudar. Ele quer mudar até a nossa personalidade. Ele usa a nossa personalidade. Ele usa as nossas limitações. Mas é necessário que algumas coisas apareçam Jesus e que nós diminuamos. Que a nossa carnalidade, que a nossa pecaminosidade, que o nosso jeitão seja convertido quando nós, ali naquele tanque batismal, nós morremos para que um novo ser nasça. O meu eu, o meu orgulho, a minha carne, as minhas vontades, os meus desejos, o meu jeitão, o meu sangue, morra ali. Morra ali. E que restaure, renasça, ressurja, ressuscite o Senhor Jesus sobre a minha vida. E as pessoas olharem para mim, não vejam mais o meu jeitão, porque o meu jeitão é muito ruim. É melhor o jeitão de Jesus, meu querido. É melhor o jeitão de Jesus. Que Deus quebre o nosso jeitão no nome de Jesus. Que Deus quebre desta igreja o jeitão de cada um. Que Deus quebre a crista de cada um. Que nasça em nós o Senhor Jesus nas nossas vidas. Paulo vai dizer, meus amados, na carta aos Gálatas, ele diz assim, eu sofri dores de parto, até que seja formado em vós o Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu como pastor da igreja da Galácia, para que fosse formatado, gerado, formado o caráter de Cristo em cada irmão. Que nós possamos convidar Jesus. Existem pessoas que não convidam Jesus. Querem Jesus assim à distância. Servem a Jesus de longe. Servem a Jesus de finais de semana. Servem a Jesus como um ritual. Não seguem a Jesus, não convidam Jesus. Convida Jesus só no domingo. Para que Jesus mude minha história, mude a minha vida. Mas não toca em mim não. Eu quero que o Senhor abra a porta para mim. Eu quero que o Senhor me dê um emprego ali. Eu quero que o Senhor me cure das minhas feridas e enfermidades. Eu quero que o Senhor me abençoe. Mas, Senhor, a mim não, eu estou bem assim. Você convida Jesus para fazer parte de algumas coisas. Convida Jesus para fazer parte de tudo na sua vida.
De tudo, eu preciso convidar Jesus para fazer parte da minha vida inteira. É uma constância. É uma coisa diária. Jesus entra na minha vida, Jesus muda o que precisa ser mudado, porque tem fogão no banheiro, porque tem geladeira na lavanderia, está bagunçado minha casa, as coisas estão fora do lugar, existem emoções que estão complicadas, mas Jesus, eu estou te convidando, entra e tenhas liberdade para fazer o que o Senhor tem que fazer na minha vida. Convida Jesus para que o vinho novo aconteça. Convida Jesus Cristo. Jesus tem que fazer parte da sua vida. Amém? Segunda coisa que nós precisamos fazer. Quando acaba o vinho. Mesmo Jesus sendo convidado, é possível que acabe o vinho. É normal. É até mesmo natural, às vezes, acabar o vinho. Mesmo Jesus sendo convidado. Mas é importante o convite, é importante Jesus fazer parte da nossa vida, porque quando acabar, Ele está lá, para restaurar, para nos dar vinho novo. Só que, quando acabar o vinho, acabar a alegria, nós corramos para Jesus, nós corramos para o Senhor, para que Ele nos transforme, para que Ele nos mude. Então o vinho acabou. Há momentos na minha vida, na tua vida, que o vinho também acaba, que a alegria também acaba, que a satisfação também acaba. Há momentos que a estafa, o cansaço sobrevém sobre nós. Há momentos que nós queremos largar tudo, chutar o balde. Há momentos que nós queremos desistir de tudo. É nesses momentos que nós precisamos correr para Jesus, como diz em Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Vá até Jesus. Quando o vinho acabar, não fica murmurando, reclamando e achando que tudo está perdido, porque você convidou Jesus para a sua vida. Não ache que não tem mais jeito, porque você convidou Jesus para a sua vida. Eu não sei se acabou o vinho no seu casamento. Eu não sei se acabou o vinho no teu ministério. Eu não sei se acabou o vinho na sua chamada. Eu não sei se acabou o vinho na empresa. A alegria, a satisfação, aleluia, o desejo de viver. Eu não sei se isso acabou na sua vida, mas eu quero convidar você para que nós sabemos o endereço, nós sabemos o caminho. E quem é o caminho? Jesus é o caminho. Vá até o caminho para que Ele restaure, para que Ele te dê vinho novo, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Maria, amados, ela não foi lá fazer um milagre. Ela foi aonde? Ela foi em quem podia fazer. Jesus. Ela foi até Jesus. Quando o vinho acabou, quando ela diagnosticou que o vinho acabou, quando ela viu que o vinho terminou, ela foi até Jesus. Tem coisas que nós precisamos ir até irmãos para que nos ajude, mas tem coisas que nós precisamos ir até Jesus. Tem coisas que nós precisamos de uns dos outros, e nós devemos contar uns com os outros. A igreja cristã tem este propósito: de aconselhai-vos uns aos outros, de exortai-vos uns aos outros, de orai uns pelos outros. Este é o propósito do corpo de Cristo. Mas tem coisas que nós precisamos contar só para Jesus, porque é Ele quem pode transformar água em vinho. Talvez a sua vida espiritual, você diga, está sem cor, está sem sabor, eu não tenho alegria mais, mas vá até Jesus.
porque Ele é quem pode transformar esta água em vinho, voltar alegria para o seu casamento, voltar alegria para a sua chamada, a sua vida, voltar alegria para o teu ministério, voltar alegria de vir à igreja, voltar alegria de trabalhar, voltar alegria de produzir. Deus pode voltar, Ele pode restaurar, Ele pode te dar vinho novo, por isso vá até Ele, glória a Deus. Vá até Jesus. Essa é a segunda coisa que nós precisamos fazer. Quando acabar o vinho, deixa eu falar uma coisa para você. Bem sincero, tem muitos momentos que acabam o vinho. Tem muitos momentos, a gente vê assim os outros que estão ali de pé, fala, nossa, parece que a vida dele é tão boa. Pode ter certeza, diversos momentos também acabaram o vinho. Todos nós, em algum momento da história, acaba o vinho. Tem um louvor que diz, há momentos que na vida pensamos em voltar para trás. E é preciso que pedir ajuda para poder continuar. E nós clamamos quem? O nome de Jesus. Não há mais outro nome, não há mais outro ser, não há ninguém no céu, não há ninguém na terra, não há debaixo da terra a quem pode transformar as nossas vidas, porque nós o convidamos para a nossa vida e Ele pode mudar a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Quando acabar o vinho na sua vida, vá até Jesus. Tem pessoas aqui que acabou o vinho, só tem água. Ele pode mudar hoje. Tem pessoas, se preparem, que um dia vai também acabar o vinho. Mas essa mensagem é como uma injeção de ânimo, como algo que vai te fortalecer, te criar anticorpos, para que quando acabar o vinho, você se lembre, o Espírito Santo vai te trazer à memória esta palavra, e você diz, olha, o pastor pregou naquele domingo, que eu preciso ir até ele, e então eu vou até ele, e ele vai restaurar você, ele vai aliviar suas dores, ele vai fortalecer a sua vida, e você vai fazer como o profeta, que comeu a comida, e com a força daquela comida, ainda continuou a sua jornada e a sua trajetória. Deus vai te fortalecer. Terceiro lugar, o que nós precisamos fazer? Além de convidar Jesus, além de falar para Ele que não tem vinho, é preciso falar para Jesus. É preciso ser sincero, Jesus não tem mais vinho, só tem água. Conta para Ele, seja sincero. Terceiro lugar, no versículo 5, Maria diz assim, para os serventes, para aqueles que serviam, façam tudo o que ele disser. Verso 6, estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para purificações, e em cada pote cabiam cerca de 100 litros. 100 litros é uma caixa de água. Tem caixa de 50? Tem 1000? Tem de 500, né? 100 litros. 100 litros, cada uma cabia. Tinha aqui 6 potes, 600. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles encheram totalmente, ou seja, eles obedeceram. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Eles obedeceram. Tudo que Jesus mandou, tudo que Jesus ordenou, eles obedeceram. Eu aprendo aqui que nós também precisamos obedecer a Jesus. Se nós queremos, meus amados, que o vinho novo venha sobre a nossa vida, nós temos também que obedecer a Jesus. Façam tudo o que Ele disser, porque a desobediência gera, meus amados, grandes problemas. A desobediência faz com que a gente não produza, não frutifique, não cresça, não desenvolva. O milagre não vai acontecer em desobediente. O milagre não vai vir. Se ele disser, esse Jesus aí está marcando, como diz aí muitos, está marcando.
está pirando, tem nada a ver. Encher potes com água, nós estamos precisando de vinho, não estamos precisando de água. Tem gente que questiona Jesus. Tem coisas que nós ouvimos a palavra de Deus e a gente sai, pega o nosso carro, lembra do sensor da porta, bate a porta e diz, pastor está pirando. Tem nada a ver, que ele pregou hoje, não tem nada a ver. E aí você não vai receber o teu milagre. Você não vai receber a tua bênção. Porque a bênção vai vir só sobre quem? O obediente. É só sobre aquele que obedece a palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não temos vinho novo na nossa vida? Restaurações na nossa vida? Porque nós somos como aqueles insensatos. Sabe o que o texto sagrado diz em Mateus capítulo 7? Jesus ele conta uma parábola, ele diz assim: aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica a palavra de Deus, é semelhante ao homem imprudente, insensato, tolo, nécio, burrão mesmo, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio os rios, correu os ventos, veio a chuva, combateu a casa. Qual é o final dela? Qual é o final dessa casa? Grande é a sua queda. Mas há um homem prudente, há um homem sábio. Ao ouvir a palavra de Deus, pratica na sua vida. Essa pessoa é semelhante ao homem prudente, que edificou a casa não mais na areia, mas na rocha. E os mesmos problemas que veio da casa da areia, veio também sobre a casa da rocha. Não acha que não vem problema. Não acha que você vai ser isento de problema. Os mesmos problemas que veio sobre a casa da areia, veio sobre a casa da rocha. Mas diz a Bíblia que esta casa não caiu. Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Por quê? Qual é o segredo? Praticar a palavra de Deus. Agora abre a sua Bíblia, por favor, ou coloque aí no telão. Tiago capítulo 1, versículo 22. Olha o conselho do pastor Tiago. Capítulo 1, versículo 22. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. E quem é ouvinte faz o quê? Só o ouvinte faz o quê? Engana-se a si mesmo. Não é a mim, não é a Deus que você está enganando. Você está enganando a si mesmo. Quando vem para a igreja, ouve o Deus falar e não cumpre, e não obedece. E aí não tem vinho novo, e aí eu choro, e aí eu lamento, e aí eu lamúrio. Por que não tem renovação na minha vida? Por que Deus não faz milagre na minha vida? Por que Deus não transforma essa situação? Por que Deus não faz isso, não faz aquilo? Eu não estou cumprindo os mandamentos do Senhor. Eu não estou cumprindo o que Deus está querendo me dizer. Por isso, meus queridos, seja obediente, cumpra a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer, para que nós tenhamos vinho novo. Convida Jesus para tudo na sua vida. Para que nós tenhamos vinho novo, que você vá até Ele quando o problema chegar, certamente virá. Paulo diz assim: fortalecei-vos no Senhor, porque quando chegar o dia mau, já é uma certeza. Quando chegar o dia mau, você esteja fortalecido no Senhor. Quando chegar este dia mau, corra para Jesus. Ele pode mudar a sua vida. Em terceiro lugar, faça o que Ele disser. Cumpra o mandamento do Senhor. Obedeça a Deus. E em quarto lugar, o que aconteceu quando eles obedeceram? O milagre aconteceu. O milagre vai acontecer. Versículo 9 e 10, eles ficaram espantados. Até os discípulos creram nele, os discípulos que foram chamados. Houve sinais na pesca lá antes.
Os discípulos ficaram abismados, perplexos. Às vezes, irmãos, o teu milagre, a bênção de Deus na sua vida, o vinho novo sobre você, vão olhar para você e vai dizer, só pode ser Jesus. Eles vão crer em Jesus porque Ele fez na sua vida. Eles vão crer em Jesus pelas obras que Ele fez na sua vida. O milagre vai acontecer, o vinho novo chegar, ele vai chegar em nome de Jesus Cristo, creia nisso. Eu estou pregando para uma igreja que vai receber o vinho novo de Deus. A renovação, a restauração, o milagre do Senhor vai acontecer na sua vida. Porque nós cremos nessa palavra. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A primeira coisa sou eu que preciso fazer. A segunda coisa, que é ir até Jesus, sou eu que preciso fazer. A terceira coisa, que é fazer o que Jesus mandar, ordenar, sou eu quem preciso fazer. Mas a quarta coisa, é Ele quem vai fazer. O milagre na sua vida, Ele vai fazer, e o nome dEle será glorificado. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, eu não sei aonde que você está sem vinho na sua vida, sem sabor, sem alegria, mas eu quero profetizar que Deus vai transformar esta água em vinho. O milagre vai chegar e a bênção do Senhor será contada. Quantos acreditam nisso? Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.